Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ver aqui essas duas perguntinhas para a gente dar aí algumas dicas aí do que a gente pensa sobre o investimento no Tesouro Direto. Então o Gilberto mandou: tenho o Tesouro IPCA com juros 32,40, ambos de ano par, e vou receber os juros agora. No caso, recebeu ontem. Reinvisto neles ou no IPCA? Qual a melhor opção? Bom, Gilberto, a gente não pode fazer recomendação, tá? Mas vamos dar uma pensada junto aí para trazer algumas informações para tentar ajudar você e outras pessoas que estão nessa situação. O melhor de tudo é ter uma estratégia já definida com a qual você se acostume e esteja tranquilo nela. Então, por exemplo, se eu vou começar a investir em, em investimentos que me pagam renda, sem precisar desta renda, eu tenho que ter um plano muito claro do que fazer com esta renda antes de comprar esses ativos. Então, por exemplo, por isso que às vezes eu critico um pouco assim a questão do investimento nos fundos imobiliários, porque o pessoal não sabe o que vai fazer com aquele provento. E se a pessoa investe no IPCA com juros e não tem um plano de antemão que vai reinvestir, é melhor ficar só com o principal, entende? Mas eu posso dizer o seguinte: se você não tem um plano, então procure fazer esse plano para ontem. Teoricamente, a melhor opção quase sempre vai ser recomprar o mesmo ativo. Teoricamente. Vejam bem, eu fiz uma pausa dramática aqui para vocês entenderem. Teoricamente. Por quê? Porque aí você vai aumentar a quantidade de títulos que pagam renda, independentemente do que acontecer com o mercado. Quem tem 10 títulos que pagam renda, recebeu a renda, comprou ali 0,2, vai ter 10,02. E na próxima vai ter 10,04. E assim por diante. Até que vai chegar uma hora que esses passos, esses 0,2 a mais, vão ficar maiores. E maiores e maiores e maiores. Mas esse efeito bola de neve leva tempo para acontecer. Por isso que entre esses dois aqui, mais interessante é o 40. Mais interessante do que os dois, para mim, na minha opinião, é o 55. Porque tu vai ter mais tempo ainda de fazer bola de neve. Ou até que o tesouro tire o mais longo do rol, mas aí vai ter que colocar outro, né? Isso é uma coisa. Sobre as taxas, né? A pessoa vai olhar as taxas. Se a taxa está em 6%, pessoal, 6%, a gente sabe que historicamente é muito boa, tá? Muito boa. 6%. Então, vamos pensar assim, ó. Eu compro IPCA com juros com essa renda ou eu compro IPCA principal? Então, vamos usar o critério da taxa para tentar trazer algumas ideias. Se a taxa está 6%, eu vou com mais probabilidade no IPCA principal. Por quê? Porque no histórico, você pega assim 5 anos, 10 anos recentes do Tesouro Direto e você vê ali as taxas. Que sempre que você for reaplicar os juros dos cupons, você vai reaplicar com a taxa do dia. E o Tesouro IPCA principal, você fez aquele aporte não muda mais. Né? Então, se vem uma taxa de 6%, as taxas no. Que não é o caso de hoje, tá? Foi de uns meses atrás. Mas vocês vão entender o ponto. Com 6%, qual é a probabilidade de eu acertar mais? É comprar o IPCA principal ou com juros? É comprar o principal. Tá? Por quê? Porque muito provavelmente os outros cupons dos IPCAs com juros, o mercado vai estar com taxas menores do que isso.
Se a taxa está IPCA mais 3, o outro extremo, qual dos dois é melhor de reinvestir com o cupom de juros? IPCA com juros. Por quê? Porque probabilisticamente as novas compras, as novas taxas que virão nos próximos cupons de juros estarão maiores que 3%. E isso aconteceu no passado recente. E aí, se você comprou o IPCA principal, não tem mais o que fazer. Comprou, está comprado. Esperar o vencimento. No IPCA com juros, então você comprou IPCA com juros, a taxa de IPCA mais 1, não tem problema. Porque no próximo cupom, a chance de vir algo melhor do que IPCA mais 1 é muito grande. O grande problema reside nas taxas intermediárias, né? Que é o caso atual. Porque 5 não é tão maravilhoso quanto 6. Mas não é ruim como 3. Aliás, 3 não é ruim, mas só comparativamente. Então, se a gente pegar esses extremos que eu arbitrei aqui, isso é só uma conversa, não é uma recomendação, tá, pessoal? Se eu tenho taxas entre 3 e 6, eu sei que 6 é muito bom de ficar até o vencimento e não precisar me preocupar em reaplicar. Então é IPCA principal. Já se a taxa é 3, IPCA mais 3, e eu quero melhor, eu quero ter renda para reaplicar taxas melhores depois. Então eu vou no IPCA com juros. O 5 está mais perto de quem? Do 6, né, gente? Do que do 3. Então você poderia, por exemplo, fazer uma alocação dinâmica. Eu vou colocar 2/3 IPCA principal, 1/3 IPCA com juros, por exemplo. Uma ideia que me ocorreu agora. Ou eu ainda vou comprar só IPCA principal, porque 5% ainda é muito forte, ainda é muito bom, né? Só que você tem que ter essas estratégias montadas de antemão. Se não chega na hora da renda, eu não sei o que fazer, bate o desespero. E aí é até pior, né? Então, alguns investidores pensam o seguinte: não, eu compro o IPCA principal para me proteger da minha ignorância, da minha burrice. E não vou resgatá-lo antes do prazo. De novo, para me proteger da minha ignorância e da minha burrice. Eu não estou querendo ofender ninguém, tá? Não é isso, tá? Mas é a ideia. É a ideia, tá? Então, por exemplo, tem investidor que pensa assim e até faz vídeo e fala isso, tá? O IPCA longo fica lá acumulando juro e te protege. Porque tu não vai resgatar. Porque para algumas pessoas, o investimento que paga renda pode se tornar um problema se não sabe o que fazer com a renda, né? E tem também aqueles que ficam assim: mas eu acho que a taxa está muito baixa, eu não quero investir no IPCA e não sei o quê. Bom, então quer esperar no Selic? É possível também. É possível. Aí vai de cada um, por isso que você tem que ter a estratégia. Então, eu vou esperar no Selic e quando a taxa estiver tal, eu compro o Tesouro IPCA. Só cuidado para não colocar parâmetros muito fora da realidade em que você não vai conseguir comprar o Tesouro IPCA nunca mais. Eu acho que o melhor, ainda, do ponto de vista prático, não é de recomendação, é prático, um investidor falando com outro. Digamos que a gente está sentado ali num bar, numa praça de alimentação. É isso. Esse vídeo tem que ser visto desta forma. O que eu acho melhor? É uma alocação dinâmica. A taxa está mais perto de 6, vamos pegar um pouquinho mais de IPCA principal, mas vamos pegar um pouco de IPCA com juros também. Se a taxa está muito baixa, está indo para os 4, vamos ficar só no IPCA com juros, porque quando as taxas ficarem mais altas, aí eu vou comprar mais IPCA principal. Porque se eu compro muito IPCA principal com taxa baixa, demora muito para dar o retorno, né? Que é o caso da próxima pergunta aqui. O Super Jet Rock. Professor, me ajuda. Tem IPCA 5,5 a 4,10. Olha, vou abrir um segredo aqui para vocês. Eu também tenho. Com pagamentos semestrais.
Se eu sacar hoje, tomo deságio. É o seguinte, não, se você sacar hoje, você tem provavelmente prejuízo de marcação a mercado. Qual a taxa o senhor acredita que eu consigo chegar a um valor de mercado e até receber mais por conta da marcação a mercado? 8,20? Não. Não, não, não. Aqui é o seguinte, aqui tem que entender, tem que ver lá os meus videozinhos da playlist marcação a mercado, lá os bem do comecinho, quando eu ficava repetindo que nem um papagaio, e hoje em dia todo mundo repete isso na internet. Taxa sobe, preço cai. Então você quer ter um preço mais alto, você quer ter uma valorização do seu investimento. Então a taxa tem que cair. A taxa não tem que ser 8,20, ela não tem que ser maior, ela tem que ser menor, tá? A taxa tem que cair para o seu preço subir. E aí você faria o ganho de marcação a mercado. Mas assim, ó, eu acho que o que você quer dizer aqui, ó, qual taxa eu consigo chegar a um valor de mercado? Assim, ó, a qual taxa você consegue ter no retorno do investimento inflação mais taxa? Eu acho que é isso que você quer perguntar. E a taxa é 4,10. Está respondida no próprio enunciado. Exatamente isso. Quando a taxa de resgate for igual à sua taxa de compra, ou seja, a taxa de compra do IPCA 55, hoje deveria ser 3,98, porque o spread é 0,12, para a taxa de resgate ficar igual aos 4,10. Aí você vai resgatar o quê? Você vai ter um valor lá. Esse valor vai corresponder, quando as taxas ficam exatamente iguais, vai corresponder a exatamente o que você colocou. Mais inflação, mais taxa. Entendeu? Você vai ter o de retorno nesse preço que a gente está jogando lá para frente, né? Esse preço vai ser exatamente inflação mais taxa, tá? Quando as duas ficarem equilibradas, a taxa que você comprou no resgate, tá? Onde que a gente vê isso? Subindo aqui. Aqui, ó, no resgatar. E aqui tem todas as taxas de resgate, ó, do IPCA 55, hoje está 5,41. Falta um bocado para chegar a 4,10. Mas você percebe que à medida que a taxa continuar em queda, esse preço vai continuar em alta. E aí você vai ter uma valorização muito bonita do seu investimento. Mas enquanto isso, pessoal, essa que é a beleza de investir com renda. Enquanto isso, você está recebendo um cupom semestral que é corrigido pela inflação. Na ponta do lápis. Não tem C, não tem dia útil, não tem nenhuma desculpinha para não render. O cupom de juros semestrais dos tesouros IPCAs, eles te pagam na ponta do lápis a inflação. Sem subterfúgios, sem desculpas, sem cagada de gestor. Pronto, falei. Tá? Então é muito confortável. Você fica ali tendo essa renda que você vai reinvestindo e aí traça um plano com algumas informações, por exemplo, que eu dei aqui na pergunta do Gilberto, traça um plano de reinvestimento. E pronto. E fica tranquilo. E quando a taxa cair, você vai ter um outro problema, né? Porque aí você vai ver assim, será que eu faço ganho de marcação no mercado ou não? E eu, com toda a minha sinceridade, eu espero que demore muito para cair. Porque outro fato também, que ninguém comenta na internet, só eu falo isso, o pessoal que gosta da marcação a mercado tem que rezar para essa marcação a mercado demorar muito, mas muito para acontecer. Porque quanto mais longo for o período em que a marcação a mercado acontecer, maior é o teu ganho. Só que o pessoal da internet aí que faz vídeo gosta de fazer marcação a mercado em 60 dias, em 40 dias, em um ano. Eles não gostam de ver uma marcação a mercado de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos. Isso aí eles não gostam. E é onde tu tem ganhos intensos.
intensos. Ganhar de marcação ao mercado de verdade, bota 5, 7, 10 anos. Não fica aí nessas bobajadas de 60 dias, 90 dias, um ano, né? Mas, enfim, né, gente? A internet a gente sabe que é osso duro, né? Bom, então, pessoal, é isso aí, tá? Acho que dei boas informações, informações muito úteis, tá? Nada disso é recomendação, mas são coisas assim para a gente pensar, né? Como se a gente estivesse aí numa praça de alimentação conversando sobre os investimentos e o mercado dos títulos no Brasil, né? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.